Bom dia, eu sou o pastor Arouca. Nós estamos na presença do Senhor há 37 anos e hoje eu tenho me arrependido muito do tempo que eu perdi em ficar arrumando guerras com pessoas, vivendo guerras com pessoas, enquanto eu poderia estar ministrando a palavra de Deus e salvando almas. Hoje eu queria falar sobre Isaías 45 e eu queria falar de um Deus que sabe realmente todas as coisas. Eu vou ficar entre Isaías 45 e Isaías 46 falando de um Deus que fala realmente o que Ele quer fazer, muito antes que a gente pense. Isaías 45 diz assim, ó: E diz o Senhor ao seu ungido, aqui a carta é direcionada a Ciro, mas se você tirar a palavra Ciro e colocar o seu nome, esta carta é direcionada para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos ao seu ungido Arouca, a quem eu tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu, o Senhor, soltarei os lombos dos reis, para abrir diante de ti as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferros de ferro. Eu te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu, o Senhor, o Deus de Israel, eu te chamo pelo teu nome. Esses 3 primeiros versículos lidos atentamente vão fazer com que você perceba que o Senhor quer uma relação pessoal contigo. Mesmo que você não o conheça, Ele conhece você e chama você pelo nome. Mas por que eu quero falar, que eu parei para falar desses 3 primeiros versículos? É porque o 4º versículo nos revela uma coisa absurda. Eu vou dizer para você que no ano de 2019, eu descobri dentro da Bíblia que o Senhor Deus, que começou essa brincadeira de humanidade há muitos e muitos anos atrás, há muitos e muitos séculos atrás. Lembrando que para Deus, 1000 dias são como um ano, e um ano como 1000 dias. Porque o tempo, ele não faz parte da vida de Deus. O tempo está dentro de Deus. Deus é o Senhor do tempo. Deus não vive uma vida linear como a nossa. A nossa vida tem presente, passado e futuro. Mas Deus não. O Senhor Jesus Cristo tem o tempo dentro de si mesmo. A cruz de Cristo está hoje estendida para você. Hoje ela está aberta para você. Por que eu estou falando isso? Porque Ele ainda está crucificado para que você entregue o seu pecado para Ele. Não que fisicamente Ele esteja naquele momento, mas para Ele não existe tempo. Tudo em Deus é já. Se tudo em Deus é já, isso quer dizer que tudo em Deus é hoje. E hoje a cruz de Cristo está apta para salvar a mim e a você. No verso 4 está dito assim: Por amor do meu servo Jacó e de Israel o meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que tu não me conheceste. Bom, se Deus escolheu o meu nome, e olha que engraçado, Ele decidiu que eu ia me chamar Valdecir. Quando eu li esse versículo, até o dia em que eu li esse versículo, eu não gostava do meu nome. Porque era um nome que tinha me causado algumas dificuldades, é um nome assexuado, né? Eu já vi mulheres com o nome de Valdecir e homem com o nome de Valdecir, e isso de uma certa maneira me constrangia. Até o dia em que eu li isso, que foi Ele que escolheu esse nome para mim. Como eu sei que Deus não erra, esse é o nome que eu deveria ter. Mas o que mais me constrangeu de amor, é que Ele escolheu o meu sobrenome. Se Ele escolheu o meu sobrenome, se Ele decidiu que eu teria como sobrenome Arouca, Ele decidiu que eu nascesse na família que eu nasci. Foi Ele que escolheu. Ele escolheu a data, o ano, o mês, a família e o nome. Porque eu sou Jacó espiritual. E como isso é para Jacó, então é para mim. O Deus a quem eu sirvo decidiu que eu nasceria numa família de origem humilde, que eu teria mais 6 irmãos, que eu teria um pai de olhos claros e uma mãe de olhos mel, que eu teria a pele branca, que eu não seria muito alto, mas que eu teria um espírito aguerrido, que eu não me entregaria por nada.
E o melhor de todas as coisas, Ele escolheu que eu conheceria profundamente. Ele escolheu me deixar conviver com Ele até o dia que eu escolhesse conviver com Ele. E eu escolhi isso. Quando eu percebi essas coisas, eu vi que Deus, Ele é muito mais poderoso do que eu poderia imaginar. Muito mais eficaz do que eu poderia imaginar nos seus planos e nos seus projetos. E a minha intimidade com Deus começou a fazer com que tudo aquilo que... Eu comecei a acreditar que tudo aquilo que Ele me dizia que faria, todas as promessas que eu ouvisse do púlpito, se eu acreditasse, elas poderiam acontecer. Porque Ele me conhecia mesmo que eu não o conhecesse. Mas conhecê-lo era a minha escolha e eu fui nessa direção. E eu digo isso para você, se você ainda não conhece, o homem que decidiu que, sendo em forma de Deus, não que sendo em forma de Deus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tomou para si a forma de homem, e foi na forma de homem morrer a morte de cruz por mim e por você. Sendo Deus, escolheu o caminho mais difícil, escolheu ter um corpo, escolheu através deste corpo morrer a morte de cruz por mim e por você, para que Ele pudesse vencer o mundo como homem. Essa atitude me fez acreditar que, se eu cresce na palavra, eu poderia profetizar tudo aquilo que eu sonhasse. E eu criei, e quando eu criei, eu comecei a profetizar que esse menino não seria apenas o filho de um motorista de ônibus e de uma empregada doméstica, mas que esse menino seria um homem usado por Deus e salvaria almas, mais almas do que a quantidade de pedras que eu colocasse numa roupa. Eu coloco milhões e milhões e milhões de pedra num vestido. Às vezes, de uma qualidade eu coloco centenas de milhares, de uma cor, e às vezes eu uso muitas cores e muita pedra. Eu sou designer de superfície, eu sou estilista, então às vezes eu faço vestidos de pedra da cabeça aos pés. E eu fiz um pacto, um voto para Ele, que eu usaria a minha voz e a capacidade que Ele me desse intelectualmente para levá-lo às pessoas. Eu criei que a minha oração poderia salvar. E porque eu criei, eu profetizo. Seja visitado pelo Espírito Santo de Deus hoje. Que Ele salve a sua vida, a sua família, a sua empresa, os seus sonhos, os seus projetos. Que Ele salve o seu corpo e tire a doença dele em nome de Jesus. Porque eu creio que quando falo deste homem, eu estou falando da maior de todas as autoridades que há no universo. Que não há autoridade. Ô Paizinho, Santo e eterno Deus, eu quero te honrar, Pai. No mesmo versículo 45 ele fala assim: eu fiz a terra e a criei, e criei nela o homem. Eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu gostaria de te apresentar um Deus que comanda todo o exército que está sobre a terra. Sobre as ordens dele o mundo marcha. Ele não perdeu o controle do mundo porque ele tem alguns bilhões de seres humanos. Pelo contrário, a seu tempo, quando o seu projeto estiver planejado, quando o projeto estiver apto a se cumprir, Ele, o Senhor, voltará. E Ele trará para ti aquilo que Ele planejou. Você está preparado para quando Ele voltar? O capítulo 46, o verso 9 de Isaías fala assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio. Mas como? Que Deus é esse? Como que Ele anuncia o fim desde o princípio? O Senhor fala que um dia Ele voltará nas nuvens. O Senhor fala que um dia Ele trará consigo a sua igreja. E que nós viveremos, Ele sendo
a luz do lugar, que a sua glória será tão grande e tão tremenda que não haverá necessidade de luz, que Ele será tudo em todos. O Senhor está falando que nós vamos viver como vivíamos no Éden. Deus sobre todas as coisas. O homem junto com Ele, debaixo da sua palavra e da sua presença. E um ambiente de harmonia e paz para o resto da eternidade. Na realidade, o Éden nada mais é que o céu. O céu não é nosso ponto de chegada, ele é nosso ponto de partida. A ideia do Senhor sobre nós é que nós fomos criados para ser eternos. Estou sentindo a presença de Deus tremendamente, irmãos. Nós fomos criados para uma eternidade junto com Deus, debaixo da soberania e da onipotência dele. Mas nós decidimos pensar pela nossa cabeça e fomos lá e desobedecemos e comemos a maçã. Nós dissemos para Deus: ei Deus, eu não quero mais seguir os seus pensamentos ou seguir os seus projetos, então eu vou comer porque a partir de agora eu quero pensar pela minha cabeça. Não faça isso. Se você está vivendo um momento em que você decidiu parar de ouvir a voz de Deus e pensar pela sua cabeça, não faça isso. Isso vai te afastar da potente mão de Deus e fazer com que a sua vida comece a patinar e os seus projetos parem de acontecer. Eu falo por experiência própria. Eu não falo da vida do outro, eu falo da minha. Hoje eu tenho conhecimento de que eu posso acreditar no que está escrito aqui, porque o Espírito Santo de Deus me convence, me converte nessa direção. Eu aprendi a ser pequeno para que ele cresça, porque quando nós deixamos com que ele se torne grande, que nós deixamos com que ele ocupe o seu lugar na nossa vida, então tudo que fica debaixo da potente mão dele começa a prosperar, começa a andar. Não faça isso. Não diga a Deus que Ele não sabe o que está falando. Fique debaixo da vontade dEle. Ouça o que o livro dessa palavra diz. Ele sabe tudo. Ele começa todas as coisas. Ele fala o fim no começo. Preste atenção no livro dessa palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz se você permitir que ela entre. Deixe que o Espírito Santo de Deus entre e convença você de estar com o Senhor. Eu queria te convidar a baixar a sua cabeça e orar comigo, para que você faça um convite e peça a Deus para que entre no seu coração. Senhor Deus, Paizinho, eu quero entrar na sala do teu trono e pedir a ti que entre agora nos nossos corações. Em nome de Jesus, eu abro as portas do meu coração e te peço, faça morada em mim, Senhor. Faça com que teu Espírito me convença e me corrija, me direcione e me dê forças para seguir na direção que tu projetas para mim. Seja, em nome de Jesus, o meu único, o meu suficiente e o meu potente Salvador, em nome de Jesus. Por isso eu te honro hoje, Pai. Na tua presença eu peço, seja com aquele que está do outro lado da câmara, Senhor. E o salve, porque ele precisa de você. Fique na paz.